Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Iremos começar as aulas 8 e 9 do curso de Química 4 e o assunto que será tratado é sais 1. Bom, a gente vem de um segmento de aula em que a gente estudou a teoria de Arrhenius, estudou quais são os elementos que conduzem a eletricidade, o processo de ionização e dissociação iônica, falamos dos ácidos, falamos das bases e iremos agora para os sais. Portanto, estamos nas três primeiras funções inorgânicas da química. A gente tem que entender que o sais ele é um resultado de uma junção entre um ácido e uma base. Quando você pega um ácido e uma base, você forma água e um sal. Então a definição sais são compostos iônicos provenientes de uma reação de neutralização total ou parcial entre ácido e uma base de Arrhenius, no mínimo. Alguns autores costumam estender essa definição da seguinte forma: são compostos iônicos em que um dos cátions não é o H+, e um dos ânions não é o H-, pelo menos. Entretanto, pode perceber em princípio que essa definição está correta, o que não é verdade. Existem compostos descritos por essa definição que não são sais, mas podem ser óxidos iônicos, por exemplo, como veremos a seguir. Por isso que a primeira definição é que deve ser utilizado, pois está estritamente correta. Todas as reações entre ácidos e bases de Arrhenius baseiam-se em um fenômeno único. Então, você pega um becker, bota água e dilui um ácido clorídrico. Você percebe que ali vai ter íons de H+, e Cl-. Portanto, houve uma ionização, porque era um composto covalente. Quando ele ficou em água, ele se formou íons. E em um Becker 2, portanto, você coloca uma base, NaOH, ela já é um composto iônico. Ao entrar em contato com a água, ela forma um composto, ela sofre uma dissociação iônica, porque ela já era um composto iônico, ela já tinha íons, e ela sofre essa ionização, essa dissociação iônica, em que fica o Na+ positivo e o OH- a hidroxila de OH-. Então você pode ver que se você juntar os dois, o primeiro com o segundo, o H+ vai se juntar com o OH-, formando a água, e o Na+ vai se juntar com o Cl-, formando um sal. Então, o H+ aquoso mais a hidroxila aquosa é igual a água líquida, ou o hidrônio de água mais o hidróxido de água de H- forma duas águas líquidas. E no Becker 3 vai estar a formação de água líquida, mas a junção do NaCl, que é um sal de cozinha. Então, como teve uma neutralização total dos H+ e dos OH-, das hidroxilas e dos ânions e dos cátions, então houve uma neutralização, não tem sobra nem de H+ e nem de OH, o que dá um caráter ácido ou básico, portanto houve uma neutralização total em que o ácido doou um H+ e uma base doou um OH-, essa junção formou uma água mais um cátion. Um cátion que vem da base e um ânion que vem do ácido, ok? Então, um ácido que é hídrico vira eto, que é íco vira ato e que é oso vira ito, ok? Vamos dar seguimento. O que temos agora é que a H2O líquido e NaCl se aqueceram esse copo ou deixaram o ambiente aberto. A água evaporar sobrando o NaCl, substância iônica que na pressão e temperatura ambiente é sólida, pois essa substância é um sal. Tudo o que vimos se refere a um caso particular, o do NaCl, mas podemos generalizar a neutralização da seguinte forma: H+, mais A-, forma geral de um ácido de Arrhenius, CY mais hidroxila menos, forma geral de uma base de Arrhenius, quando se junta ocorre uma formação de uma água, que é uma neutralização, e uma junção do cátion da base e o ânion do ácido, que forma um sal. Então, as cargas invertidas que transformam as índices podem ser explicadas pela ligação química. Essa forma geral de um sal. Contudo, é preciso dar nomes aos sais. A regra da UPAC é fácil, como mostra a seguir. Nome do ácido. Se termina em hídrico, o nome do ânion é eto. Se o nome do ácido termina em ico, o nome do ânion vai ser ato. E se o nome do ácido for oso, o nome do ânion vai ser ito. Então, mosquito no bico do pato. Então, ico, ato, oso, ito. Mosquito, ito. Então, é mosquito, ito, no bico, oco. Mosquito no bico do pato. Então, assim você consegue mosquito, ito com
Nobiko, Iko, Ikoato, Ozo, Ito. Ok? Então, o nome do sal é o nome do ânion mais o nome do cátion. O nome do cátion é o próprio nome do metal que gera. Então, o cátion sempre vai ser o mesmo nome. Só você se preocupa com o ácido. Se ele for hídrico, ele é eto. Se ele for ico, ele é ato. Se for oso, ele é ito. Com a nomenclatura que a gente deu. Antes de começarmos a analisar as reações de neutralização, é importante salientar que não só o H+ é neutralizado pelo H-, mas também são neutralizadas todas as características ácidas como sabor, poder corrosivo, etc. E dessa forma, isso ocorre com as bases e as suas propriedades. Com essas informações iniciais já é possível estudarmos, por exemplo, a reação de neutralização total. A neutralização total são reações entre ácidos e bases de arrênios em que não há sobra de H+ ou de H-, como vamos começar com um exemplo bem conhecido, explicado passo a passo dos procedimentos adotados. Então, o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio, quando são duas bases fortes, um ácido e uma base forte, são dois elementos inorgânicos fortes, e quando eles se juntam, eles formam o NaCl mais uma água, neutralização total. Então, primeiramente, devemos determinar as cargas de todos os cátions e ânions dos reagentes, para tanto lembrarmos algumas regras básicas. O hidrogênio dos ácidos é sempre H+, a hidroxila das bases é sempre H-, a forma geral do ácido é HXA, em que A é o ânion da regra de carga menos X. A forma geral de uma base é C, é a hidroxila, em que C é um cátion de carga mais Y. Nas reações de neutralização, sejam totais ou parciais, não há variação de cargas, portanto a carga resultante sempre será constante. Perceba que sempre ocorrerá a junção entre H+ e H-, já que esse princípio básico da neutralização, que pode ser equacionado por H+ mais hidroxila, dando água líquida. Além disso, o cátion da base une-se ao ânion do ácido para formar o sal. Da teoria da ligação química, temos como regra que o cátion vem antecedendo o ânion. Então, o NaCl, o cátion é o Na e o Cl é o ânion. Então, essa forma o nome do cátion, que é o sódio, e o nome do ânion, que é o eto. Então, NaCl é justamente o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ok? Então vem primeiro o ânion e depois o nome do cátion. Vem primeiro o nome do ânion, que é o cloreto, que é ico, termina em eto. Então, cloreto de sódio. E o nome do cátion continua o mesmo, que vem da base. Portanto, a reação completa com balanceamento e nomenclatura pode ser equacionada como o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio é exatamente igual ao cloreto de sódio mais a água. Vamos ver outro exemplo. O ácido sulfúrico mais o hidróxido de potássio. Então a gente vai calcular as cargas. A gente sabe que a carga do hidrogênio é sempre mais 1, o do hidroxila menos 1. Esse aqui é de potássio, isso. Então ele vai determinar as formas da sua carga, mais CO2. A gente passa em cruzes, a gente cruza o menos 2 com mais 1. E a partir dessa conjugação a gente tem um resultado total. O ácido sulfúrico mais o hidróxido de potássio resulta em um sulfato de potássio mais 2 águas. Para balançar essa equação e todas as neutralizações totais, o segredo é sempre em olhar primeiramente o sal, em que tem 2K+, e um CO menos. Logo, ficar 2 cálcios, 2 potássios, e um sulfato. Observe que 1 SO4 menos 2 nos produtos necessita de 1 SO4 nos reagentes, em que 2 cargas, 2 potássios mais nos produtos necessita de 2 potássios mais nos reagentes. Por isso, os dois primeiros coeficientes são 1 e 2, respectivamente, sobre o número de água, e é fácil. Na grande maioria das vezes, o coeficiente do ácido vezes o da base é o valor procurado. Então, você tem um ácido que libera 2H+, e uma base que libera somente 1H-. Então, você vai ter que multiplicar a base por 2 para que os 2H+ do ácido neutralize os 2H ou H- da base. Então, é assim que forma uma neutralização total.
Isso aqui, se não multiplicasse, só tivesse um mol de KOH, ia ser uma reação de neutralização parcial em que o ácido formado ia ainda ser um ácido, porque teria ainda um H+ sobrando. Então é aqui que a gente vamos para outros casos de maneira mais direta. O ácido fosfórico mais o hidróxido de amônio, eles têm as suas cargas e ele libera 3 hidroxilas. Então você vai ter que multiplicar a base por 3 para que seja uma reação completa e forme 3 águas. Então você sempre olha para a quantidade de hidrogênios e a quantidade de hidroxilas OH. Aí se você tem 3 aqui, você tem que multiplicar isso por 3 para ficar uma neutralização total, ok? Vamos agora falar da neutralização parcial. Aqui é mais um exemplo, vocês lêem depois. Vou falar da neutralização parcial agora. Bom, quando tem quantidades de hidroxilas e quantidades de ânion, hidrogênio positivos diferentes, isso dá que sobra muitas vezes ou do ácido, o H+ do ácido, ou o OH- da base. Ao sobrar, dá essa característica para o sal, ou ele fica ácido ou ele fica básico. Então, neutralização parcial são reações químicas entre ácidos e bases de arrênios em que há sobra de H+ ou de OH-, que ficará encorpada à estrutura do sal, tornando o sal ácido ou básico respectivamente. O princípio básico das reações de neutralização é o mesmo das reações de neutralização total. Cada H+ reage com OH- para formar uma água. Começamos pelas reações de neutralização parcial que dão origem aos ácidos ou o hidrogênio sais, os sais ácidos. Por exemplo, tem um ácido sulfúrico que tem 2 H+ para reagir com somente um H-, portanto um hidroxila do Na, do sódio. Então isso não está, não existe uma relação, uma proporção total aí, deveria ter duas hidroxilas. Então o ácido que será formado será o NHSO4, porque ele continuou com seu H+ na sua estrutura molecular, o que dá um caráter ácido para esse sal. Note que o ácido possui 2 H+ e a base possui um OH-. Cada H+ reage com um OH-, com isso torna uma água e um sal ácido. Isso pode ocorrer também com a base, mas vamos dar um outro exemplo do HSO4 do H3. Vamos ver agora por hidrogênio sulfato de sódio ou sulfato ácido de sódio. Vamos ver o H3, o ácido fosfórico com o hidróxido de potássio. A gente percebe que ele tem 3 H+, enquanto que o hidróxido de potássio só tem 1, o que vai dar um caráter ácido para o sal. Então vai ficar H, o potássio, mais o sulfato ácido de sódio vai resultar. Sulfato ácido de sódio. Sulfato ácido de sódio formular, e aqui forma o ácido de potássio ou hidrogênio fosfato de potássio. Isso aqui é o fosfato de potássio. Ok? Fosfato de potássio. Ácido fosfato de potássio. Porque o ácido fosfórico reage com uma base, ou portanto uma hidróxido de potássio. E como não tem uma relação direta, tem 3 H+, só tem um OH- da base, ocorre uma formação de um sal ainda ácido. Então, o nome do sal é dihidrogênio fosfato de potássio ou ortofosfato de ácido de potássio. Mas essa reação não é a única reação de neutralização parcial entre compostos. Veja na proporção de 1 para 2, respectivamente, a sobra de H+. Por exemplo, se você ainda multiplicar por 2 mols, se você ainda tem uma quantidade de 2 mols de hidróxido de potássio, ainda assim o ácido vai ser ácido. Não, o sal vai ser ácido, porque ainda sobra mais um H+. O que deixa que o K2HPO4 seja fosfato ácido de potássio ou hidrogênio ou fosfato de potássio. Agora, de maneira mais direta, se você pegar esse ácido e ver uma base de amônia, hidróxido de amônia, você percebe que ali só tem um OH+, enquanto que esse ácido tem 4 H+. Então, a amônia, hidróxido, só tem um OH-, enquanto que o ácido tem 4 H+.
Então vai formar uma água e vai ficar com 3 H3 ainda, H3. Então vai ser um sal ácido, como pode ver aqui, ó. Isso pode ter outras neutralizações, mas mesmo assim vai ficar ainda um ácido. Vai ter que ter 4 mols de amônio para que seja uma neutralização total. Então a gente vai para a definição dos sais. São compostos de iônicos provenientes da reação de neutralização total ou parcial entre um ácido e uma base. A formação é um cátion que vem da base e um ânion que vem do ácido. Essa formação da formação de uma água, a gente sabe a nomenclatura: todo ácido que termina em hídrico é eto, ico, ato, oso, ito. As reações de neutralização podem ser totais, que a quantidade de H+ é a mesma quantidade de OH-, o que dá uma formação de uma água e um sal neutro, ou a neutralização parcial, que pode ter mais H+ ou mais OH- na estrutura molecular tanto do ácido como da base, o que deixa o sal tanto básico ou como ácido. Então, os principais exemplos são o NaCl, o Na2CO3, que é o sal de caráter básico, o NH4Cl, sal de caráter ácido. Então, o NaCl é o sal de caráter neutro. O NESP, exercício 1. O bicarbonato de sódio, e carbonato de sódio são duas espécies químicas muito presentes no cotidiano. Entre várias aplicações, o bicarbonato de sódio é utilizado como antiácido estomacal e fermento de pães e bolos. Então, é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato é NaCO3, é o bicarbonato de sódio. Então ele ativa como atitude estomacal e fermento de pães e bolo. O carbonato de sódio, portanto, o carbonato de sódio é NaCO3 e o bicarbonato de sódio é o NaHCO3. NaHCO3. O bicarbonato de sódio o carbonato de sódio é o NaSO3. Conhecido como barriclossódio, uma das principais aplicações é a fabricação de vidro comum. As formas químicas de bicarbonato de sódio e do carbonato de sódio estão corretamente especificados em: o bicarbonato de sódio é NaHSO3 e o carbonato de sódio é o Na. Não pode ser a letra A, porque aqui é um hidróxido de sódio. Não pode ser esse, não pode ser esse. E aqui é o NaCO3 e o NaCO3. Então aqui está o carbonato de sódio, porque aqui tem 2 para cá, 3 para cá. Então a alternativa correta é o bicarbonato de sódio é o NaCO3 e o carbonato de sódio é o Na2CO3. A letra C, a alternativa correta. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!